Bem-vindo! O seu resumo você encontra aqui. Agora vamos para o recap. A nossa história se inicia com Jenna Shin, a nossa protagonista, que possui uma habilidade que ninguém jamais imaginou existir. Ela conseguia enxergar o quanto as pessoas gostavam dela, como se fosse uma pequena janela invisível sobre a cabeça de cada um. Uma porcentagem, um número, um termômetro emocional. E isso, embora parecesse maravilhoso, se tornaria a maior fonte de dor da sua vida. Jenna costumava pensar na seguinte frase que percorria sua mente desde a sua infância: você pode enxergar a superfície de um oceano, mas jamais verá tudo o que se move nas profundezas. Se todo mundo pudesse ler o coração dos outros, a humanidade teria sido extinta há muito tempo. E ela só pensava isso porque conseguia, literalmente, ler o coração das pessoas. Certo dia, enquanto caminhava pelo campus da faculdade que estava movimentada pela manhã, Jenna desviava de grupos espalhados pelos corredores. Algumas pessoas entregavam cartazes, chamavam nomes, tentavam recrutar membros para clubes novos. A vida universitária estava vibrante e barulhenta, e Jenna, como sempre, tentava passar despercebida. De repente, uma voz à sua direita chamou: Ei! Você! Dá um segundo? Jenna virou o rosto por reflexo, e assim que percebeu que o chamado era para ela, seu corpo agiu antes do pensamento. Desviou, acelerou, saiu rápido. Atrás dela, a outra pessoa murmurou, ferida. Nossa! Ela saiu tão rápido. Isso até doeu. Ela apenas seguiu andando. Jenna fingiu que não ouviu. Seguiu andando, tentando ignorar aquela pontada de culpa que sempre sentia quando evitava interações. Após uma caminhada, ela entrou no elevador, apertou o botão para fechar a porta e soltou um suspiro cansado. Uma pequena pausa. Alguns segundos de silêncio, como se quisesse se esconder do resto do mundo. Até uma voz familiar interromper o momento. Espera! Segura a porta! Era Gina, sua amiga de mais de 10 anos, com quem dividira inúmeras memórias, boas e ruins. Gina entrou ajeitando o cabelo, com a expressão levemente contrariada. Você ignorou os recrutadores do clube, ela comentou, cruzando os braços. Mas eu já imagino o motivo. Jenna desviou o olhar e suspirou. Não foi nada demais. Gina arqueou as sobrancelhas, como se dissesse: eu te conheço melhor do que isso, mas deixou o tom suavizar. Eu só queria que você fosse um pouco mais sociável quando as aulas começarem de verdade. Todo mundo da faculdade vai querer te conhecer, se você deixar. Jenna sorriu de leve e disse que ia tentar. Mas a palavra depende ecoou na sua mente como se fosse um gatilho. Porque na vida dela, tudo dependia daquele nível, ela olhou para o chão antes de completar. Pessoas com 15% de afeto ou menos simplesmente não valem meu tempo. A primeira vez que a janela de status apareceu foi no dia mais doloroso da minha vida. O dia em que seus pais anunciaram o divórcio. Eu só tinha 13 anos. Estava em pé com meu urso de pelúcia, olhando o pai e a mãe discutirem. E de repente algo brilhou acima da cabeça dos dois. Um número flutuante, impossível de ignorar. Ela achou que fosse uma ilusão, mas depois viu outras vezes, e então percebi. Aquela porcentagem mostrava o quanto alguém gostava de outra pessoa. O quanto se importava. O quanto amava. É assim que eles realmente se sentem. Não sei dizer ao certo se isso era um poder? Uma maldição? Eu nunca soube ao certo. Nos dias que se seguiram, ela percebeu que a janela não sumia. Funcionava com amigos, com professores, com desconhecidos, com todo mundo. Minha vida teria sido diferente se eu enxergasse apenas o nível de afeto dos meus pais. Mas o universo não me deu essa opção e foi assim que eu entendi e uma verdade cruel seguiu minha mente. Ninguém gosta de ninguém o tempo todo. Que o amor, a amizade, a simpatia, tudo flutua, tudo muda. E, quando começou a notar quedas repentinas, traições silenciosas, falsidades, pequenas rejeições, Jenna simplesmente parou de tentar. Passei a eliminar da vida qualquer pessoa cujo nível caísse abaixo de 15%. Afinal,
Para que manter laços que estavam destinados a desmoronar? Era como ela mesma dizia internamente. Cortar laços e seguir em frente acabou virando um ritual. Gina era a única exceção. Noelle, por exemplo, era representante de classe do ensino médio, sempre sorridente, sempre gentil. Gina falou algumas coisas legais para ela certa vez, e o nível subiu bastante. Parecia promessa de amizade. Mas, tudo mudou quando eu tentei alertá-la de que ela havia copiado a atividade de Sam e poderia ser pega pelo professor de ciências. O nível de afeto de Noelle despencou instantaneamente. Eu só estava preocupada. Mas Noelle não gostou. Por um segundo, o sorriso de Noelle congelou. E o nível despencou para 25%. Foi um choque. Não porque eu odiasse a Noelle, mas porque, mesmo tentando ajudar, eu causava um afastamento. Isso me doía ao ponto de parei de me importar com o que os outros pensavam. Isso se seguiu até o ensino médio, mas ainda assim é difícil se afastar totalmente das pessoas. Se passaram alguns anos desde então, eu já estava acostumada com a minha vida, mas de vez em quando eu prestava atenção em algumas conversas. Eu sentia um pouco de inveja da interação, mas, após um tempo no banheiro, ouvi uma conversa. Noelle, eu ouvi do professor que você provavelmente ficará entre os 10 melhores da escola desta vez. Eu me lembrei que eles estavam usando e abusando das anotações de Noelle como uns verdadeiros parasita. Na mesma tarde, ouviu outra fofoca. A Holly vai levar a gente no karaokê. Ela não pagou da última vez também? Gina pensou consigo mesma que tinha ouvido as mesmas pessoas falando mal de Holly e da Noelle minutos antes no banheiro. Era sempre assim. As pessoas puxavam o saco de quem lhes era útil e vendiam falsidade como se fosse afeto genuíno. Mas é claro, isso são apenas lembranças e agora na universidade não mudou muita coisa. Isso me fez lembrar que estou no laboratório com Gina. Nós duas estamos organizando materiais dos projetos para entregar ao professor. Gina, sempre falante, disse: Você não conhece aquele ditado? Até levantar um papel fica mais fácil quando alguém ajuda. Gina riu. Você é boa de conversa. Claro que sou. Agora me ajuda aqui. Vai. Você tem notas altas e os professores adoram quando faço isso com você. Hoje a cerveja é por minha conta. Gina parecia animada, embora um pouco cansada. Ela murmurou: Já volto. Assim que Gina saiu, esbarrou em um rapaz desesperado. O prazo acabou? Eles já recolheram? Gina respondeu rápido, sem querer alongar conversa. Acabou. Os professores pediram para recolher. Gina, curiosa, observou o garoto. Era a primeira vez que via ele na vida. Ainda assim, o número acima da cabeça dele marcou 80%. O nome dele era Jaiden. Ele explicou que trabalhava meio período e teve dificuldades para conciliar o emprego com o prazo da atividade. Estava aflito, frustrado, claramente arrependido de não ter conseguido entregar. Gina desculpou-se brevemente, reafirmando que regras eram regras. Mas o olhar do rapaz desviou para Gina. E foi aí que aconteceu. Acima da cabeça dele, apareceu um número que nunca, em todos os anos, era muito difícil logo de cara alguém ter um afeto de 80%. O coração de Gina quase parou. Isso não faz sentido. Ele nem me conhece. Como alguém que nunca me viu pode ter um nível desses? Talvez por conta do número ser alto coloquei uma expectativa e abri uma exceção para Jaiden e deixe que ele entregasse a atividade em 1 hora. Gina ficou surpresa e comentou: Você teve sorte, Jaiden. Graças a Gina. Jaiden surpreso agradeceu. Ele sabe até o meu nome. Mas mesmo assim essa é a primeira vez que ele me vê, mas o nível de afeto dele é muito alto. Depois disso, os dias passaram normalmente. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Um tempo depois, na sala de aula, Gina explicava ao grupo: Não podemos ter atrasos nos relatórios. O professor foi bem claro. Qualquer entrega fora do prazo será penalizada. Gina repetia para a turma que não haveria tolerância para atrasos. Uma garota levantou a mão. Gina, eu tenho 2 tarefas para entregar hoje.
Posso entregar amanhã cedo? Gina suspirou. Não. O professor especificou hoje. Amanhã será tarde demais. Mas, do fundo da sala, uma voz resmungou alto. Ah, mas para o Jaiden vocês estenderam o prazo, né? Parece favoritismo só porque ele faz o tipo da representante. A sala inteira ficou em silêncio. Murmúrios surgiram. Gena congelou. Quis explicar. Quis dizer que a culpa era dela. Mas não conseguiu. O rapaz continuou. O gato comeu sua língua. Gena? Aposto que você só ajuda caras que fazem o seu tipo. E, naquele instante, lembrou de algo importante. Confiar nas pessoas pelo nível de afeto nunca terminava bem. Esse pensamento ecoou nela, profundo, incômodo, familiar. E, por mais que quisesse negar, ela sabia que era verdade. Nunca pensei que um simples trabalho em grupo pudesse mudar tanto a forma como vejo as pessoas. No início, parecia apenas mais uma tarefa acadêmica, mas bastou uma reunião para que tudo começasse a desmoronar. A sala estava cheia de vozes sobrepostas, cadeiras arrastando, olhares carregados de julgamento. Gina tentava manter a calma, mas as acusações vinham como flechas. Você não é melhor só porque anda com a representante. Gritou um colega, com os olhos faiscando. Outro completou, com sarcasmo. Está tentando puxar saco do professor por uma nota melhor? Gena respirou fundo, tentando conter a raiva e disse que tinha sugerido que Jaiden não participasse e com uma voz firme falou se houver algum problema. Fale comigo, não com ela pois Gena não tinha culpa do ocorrido. Mas ninguém parecia disposto a ouvir as minhas explicações, então Jaiden se pronunciou dizendo que o assunto deveria ser resolvido com ele e que Gena não tinha responsabilidade do ocorrido. Um mal-entendido estava ocorrendo na sala. O nosso colega estava exaltado e Jaiden tentava o conter, mais a briga estava acalorada e quando parecia que não ia ter fim. Henry, sempre com aquele ar distante, interveio. Por que você não se acalma primeiro e para de fazer cena e vai embora? Todos olharam para Henry, ele parecia imponente e respondeu com um ar de confiança. Você é quem perdeu o prazo e agora está culpando as outras pessoas. A resposta veio como um trovão. Acalmar? Por que vocês estão todos contra mim? O rapaz tentando se desculpar falava para Henry que aquilo não era justo deixar alguns passarem e outros não. Henry bateu na mesa e se pronunciou essa atividade está substituindo a prova intermediária você acha que isso se compara a uma pequena atividade que mal vale alguns pontos? O clima ficou insuportável. Um empurrão. Uma cadeira caindo. Jainen correu para me ajudar. Você está bem? Perguntou, mas sua voz soava fraca diante do caos. Gena olhou para Henry e agradeceu por ele ter intervindo ao meu auxílio. Ele me olhou rapidamente, como quem faz um favor sem querer, mas notei que seu nível de afeição ainda estava em 40%. Eu agradeci Henry por nos defender. Mas por que estou agradecendo a ele? Ele só interveio porque estava ficando barulhento demais para ele também. Mas eu realmente agradeço a ele por toda a ajuda. Mas eu realmente odeio pessoas falsas. Quando saí da sala, senti um peso enorme nos ombros. Era só o começo. Uma semana depois, minha desconfiança nas pessoas só aumentou. Eu cuidava de toda a pesquisa, mas evitava as reuniões. Estar perto deles era como pisar em ovos. Não importa o quanto você tente ser decente, as pessoas são todas iguais no final. Essa frase ecoava na minha mente enquanto caminhava pelos corredores vazios. Estava tão cansada, tão exausta de tentar agradar e ser mal interpretada. Então decidi me afastar. E só porque eu não fui a algumas reuniões eles estão agindo como se eu não tivesse feito nada. Eu estava tão errada assim? Eles amam chegar a conclusões sem saber a história completa e isso me doeu profundamente. Eventualmente eu estava andando pela rua perdida em meus pensamentos. Foi numa tarde qualquer que encontrei um café escondido entre prédios antigos. O aroma suave me envolveu, como um abraço inesperado. Entrei sem pensar. Eu nunca tinha visto aquele café e assim fechei a porta ouvi uma voz conhecida desejando um seja bem-vindo. E lá estava ele. Jaiden. Atrás do balcão,
com um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. Eu nem esperava encontrar ele aqui. Uau! Que ótimo te ver aqui! Disse ele, com naturalidade. Deixe-me te pagar uma bebida. Depois da última vez achei que você precisava de um pequeno mimo. Realmente espero que esteja tudo bem. Senti algo estranho. Essa era a primeira vez que alguém me entendia sem eu dizer nada. Ele preparou um chá de ervas sem cafeína, para me ajudar a dormir mais tarde, e trouxe um bolo como cortesia. E com um tom sutil disse: dormir bem ajuda a aliviar o estresse. Ele não precisava se esforçar tanto apenas para me deixar um pouco feliz. Enquanto ele atendia outros clientes, percebi lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Jayden voltou correndo, preocupado. Eu sinto muito por tudo que aconteceu. Você passou por muitos problemas por minha causa. Sorri, tentando disfarçar. Não é nada sério. Você não precisa se desculpar. Ele insistiu, com um brilho nos olhos. Gostaria de ter a chance de compensar. Se aparecer aqui de novo, pago outra bebida para conversarmos. E adoraria que fossemos amigos. Como o nível de afeto dele estava tão alto, eu entendi que ele estava sendo sincero. Ele tocou na minha mão com um sorriso e foi muito repentino, mas por alguma razão eu não queria afastar a minha mão. Depois daquele dia, Jayden passou a fazer parte da minha rotina. Ele me chamava para ir à aula, emprestava livros, perguntava se eu cheguei em casa bem. Cada gesto parecia genuíno. Não é sempre que conheço alguém cuja bondade parece real. E isso me assustava tanto quanto me confortava. Mas nem tudo seria tão simples. Algum tempo depois vi Jayden com uma cara meio fechada. Eu perguntei se tinha acontecido algo ou se ele estava chateado. Ele rapidamente desviou do assunto falando que não era nada demais e saiu na frente indo para a sala de aula. Após eu entrar na minha sala, vi a cara dos meus colegas se fechando e o nível de afeto estava em 30%. Fingindo surpresa, eles disseram que pensavam que eu não ia comparecer. Eu respondi rapidamente que eles disseram que teríamos que verificar se os relatórios, pois eu também fazia parte da equipe e que ela deveria estar também. Com uma cara de não contente, uma das colegas da turma disse que eu realmente não precisava vir e que tinha encontrado tudo na última vez, e se alguém não quer fazer parte do grupo não precisava se forçar, e se eu estivesse se sentindo desconfortável eu poderia simplesmente ir embora. Ao longe pude ouvir uma voz: já basta. Ela está aqui, não está? Era Henry. Eu fiquei um pouco surpresa, mas ele disse para continuarmos o trabalho, pois não tínhamos muito tempo restando. As minhas colegas, com uma cara emburrada, jogaram os papéis para mim. E eu pensei: já vai ele de novo. Se passou algum tempo, já era hora do jantar. Já estava quase tudo certo para encerrar o dia. Eu estava prestes a sair, mas me lembrei que Jayden estava com uma cara de incomodado e resolvi mandar uma mensagem para ele, perguntando se tudo estava bem. Como da última vez ele disse que estava tudo bem e que tinha ocorrido um problema no café, eu me perguntava se realmente estava tudo bem, enquanto estava perdida em pensamento. Henry voltou a cruzar meu caminho, com aquele tom provocador. Indo ver seu namorado de novo? Ao olhar para ele me lembrei que após o incidente na sala ele mencionou que eu não ia durar muito tempo se levasse o ocorrido para o lado pessoal. E depois de tudo isso ele ainda tem a ousadia de falar comigo? Revirei os olhos. Ele não é meu namorado. Henry sorriu de canto. Você deveria me agradecer. Por quê? Você fez isso só por conveniência. Respondi, firme. Eu apenas pensava que ele pode enganar todo mundo, mas não a mim. Pois eu vejo através das pessoas. Ele jogou uma lata para mim. Isso vai servir para esfriar seu temperamento. E saiu andando. Fiquei olhando para a lata, confusa. Por que ele faria isso? Está tentando me enganar? Por que ele me daria isso? Será que está batizada? Claro, Jayden. Esqueci de ver se ele me respondeu, mas ele ainda não visualizou a minha última mensagem. Eu nunca fiquei tão incomodada por alguém não me responder. Mas tudo bem, ele disse que tinha resolvido e que eu não deveria me preocupar. Mas isso foi um erro. Algum tempo depois, na sala de aula, vi Jayden com uma expressão estranha. Eu olhava suas anotações pensando que a letra dele era muito bonita. Antes que eu pudesse perguntar algo, Henry apareceu. Jayden rapidamente cobriu suas anotações.
Henry, um pouco constrangido, pediu desculpas por ter chegado repentinamente. Nunca imaginei que você agisse melhor do que eu só por ser mais velho, disse Jayden, com voz firme. Henry franziu a testa, sem entender. E eu, no meio deles, percebi algo que mudaria tudo. Nada é tão simples quanto parece. Em meu pensamento dizia: será que tudo o que vivi até agora foi apenas uma ilusão? Ou estou prestes a descobrir algo que mudará tudo? Jenna se perdia em pensamentos sobre a situação. Por que eu tenho que ver isso? Por que eu tenho que saber o quanto os outros gostam de mim? Nada faz sentido. Nada. Cada número que aparece diante dos meus olhos só me machuca mais. Henry se levantou, bateu na mesa e disse: olha nos meus olhos e diga isso de novo. Jayden, com uma cara debochada, respondeu: o quê? Eu disse algo errado? Quando eu via você conversar com os outros calouros, sempre parecia agressivo, incluindo com a Jenna. Fiquei surpreso com o que Jayden falou. Quando o clima parecia acalorar, o professor chegou na sala pedindo para Henry se sentar. Henry se desculpou com o professor, informando que ia sentar. Mas antes de sentar falou: é melhor você prestar atenção no que diz. Jayden apenas ter um leve suspiro. Após o término das aulas, reparei que Jayden estava com cara fechada. Claro, isso não é de se estranhar depois que aquela confusão. Disse para ele não guardar para ele, pois já sabemos que ele era grosseiro. Seja mais maduro e siga em frente. Jayden começou a rir. Com o tom descontraído mencionou: está tentando me fazer sentir melhor? Enquanto nós estamos abraçados, Jayden abaixou o celular sem eu perceber. Ele estava próximo da minha saia. Apenas pude ouvir passos e um grande estrondo. Era Henry dando um soco no Jayden. Apenas pensei comigo: que raios está acontecendo? Eu estava completamente sem reação, apavorada, e não sabia como parar isso, então resolvi ligar para a polícia. Fomos para a delegacia. O policial, com um tom cansado, falou: o mundo está em decadência, jovens assim, e ainda querem emprego. É complicado. Eu estava confusa, com o que acabará de ouvir. Desculpa, eu não entendi. O que está acontecendo? O policial, ainda calmo, mas firme, continuou: aquele rapaz já esteve aqui antes. Câmeras espiãs. Banheiro, café, meses atrás. Jenna estava trêmula. Não, isso não pode ser verdade. Ele me disse que era só um problema no café. Jayden, atrás das grades, com um sorriso cínico. O que você acha, Jenna? Eu fui pego de novo. Surpresa? Jenna, uma voz baixa, quase um sussurro, falou: eu pensei que você gostava de mim, que se importava. Jayden, rindo, indiferente. Gostar? Você é engraçada. Eu nunca disse isso. Henry, irritado, com o que ouviu, avançou: você não recuperou o juízo nem preso, não é? Que tipo de pessoa faz isso? Jayden, provocando Henry, falava: que tipo de pessoa? A que não finge ser perfeita. Diferente de você, Henry. Henry, com raiva: você é um lixo. Não chega perto dela nunca mais. Jayden, com sarcasmo: olha só, o herói tentando salvar a mocinha. Que cena bonita. Henry gritou: cala a boca. Jenna segurou o braço de Henry, desesperada. Para, por favor, eu não sei mais o que fazer. Jayden estava rindo alto. Você acha que ele é diferente? Todos querem alguma coisa, Jenna. Todos. Jenna murmurou: todos querem alguma coisa. Será que é verdade? Até Henry? Até eu. Eu só quero ir embora. Após o incidente, eu já não tinha mais vontade de fazer nada. Eu não me incomodava mais em atender ligações ou ler mensagens, eu já não sabia o que fazer. Enquanto o telefone tocava, por um excesso de raiva, resolvi atender. A pessoa na ligação estava preocupada, falando: você finalmente atendeu. Eu ouvi dizer que você tinha faltado esses dias. Quando me toquei quem era, subitamente falei Henry. Henry, ao telefone, aliviado, falava: você finalmente atendeu. Ouvi dizer que você não estava bem. Mas precisamos revisar o projeto. Eu sou o líder, mas você fez toda a pesquisa. Não posso sem você. Jenna, eu não sei se consigo.
Henry com um tom gentil na voz. Não precisa se esforçar demais. Só vem. Eu não quero que você fique sozinha agora. Eu hesitei por um momento, mas decidi aceitar. Jenna pensava. Por que ele insiste tanto? Será que é só pelo projeto? Ou, será que é por mim? Me encontrei com ele na rua, e começamos a andar. Chegamos próximo a um café e decidimos entrar. Henry sorrindo pediu. 2 americanos gelados. Com canudo, como você gosta. Jenna, surpresa com a fala, se perguntou. Como você sabe disso? Henry, descontraído, sorriu. Eu presto atenção. Sempre presto atenção em você. Jenna começou a falar. O projeto, você disse que precisava revisar. Henry estava calmo, ele olhou para mim e falou. Sim. Mas antes, você está bem? De verdade? Jenna confusa. Não sei, tudo parece errado. Henry. Errado porque alguém te machucou. Mas isso não define quem você é. Eu queria acreditar nisso, mas é difícil. Henry falou. Então deixa eu te ajudar a acreditar. Henry, preocupado ao ver meu rosto. Você tá chorando? Aqui, um lenço. Eu apenas queria me desculpar. Eu não queria. Henry respondeu rapidamente. Não precisa se desculpar. Só, não guarda tudo para você. Jenna falava. É difícil, eu não sei mais em quem confiar. Henry com firmeza falou. Confia em mim. Pelo menos tenta. Jenna em pensamento. Confiar, como se fosse simples. Mas por que ele parece tão sincero? Saímos do café e fomos para a faculdade. Eu o segui, mas eu não tinha noção do porquê eu fazia isso. Eu só saía com pessoas em quem confiava. Mas por que estou aqui com esse Henry? Não, eu não tinha escolha porque eu não conseguia mais dizer se podia confiar nele ou não. Por algum motivo ele estava mais feliz. Ele pegou um jogo de cartas e pediu para jogarmos. Eu apenas pensava que as coisas estão ficando mais estranhas. Isso é um jogo como esse que usa psicologia. O nível de afeto flutuante deveria estar me dando vantagem. Mas por algum motivo é difícil entender o Henry. Eu perguntei por que ele fazia isso. Henry respondeu. Porque eu quero ver você sorrir. Faz tempo que não vejo isso. Eu não sabia se conseguia sorrir. Henry notou minha expressão e falou. Então só fica aqui. Às vezes, estar perto de alguém ajuda. Henry, olhando para Jenna, com uma voz baixa falou. Jenna, eu gosto de você. Eu não soube o que dizer. Por que agora? Por que depois de tudo isso? Henry calmo dizia. Porque eu não quero te perder. Porque você significa muito para mim. Eu não sabia mais em quem confiar, nem em mim mesma. Henry me pediu para confiar nele. Eu queria acreditar nisso. Henry, ainda calmo, comentou. Você não precisa decidir nada agora. Só, me deixa ficar do seu lado. Eu simplesmente corri meu coração. Parece que vai explodir. Ele disse que gosta de mim. Mas por quê? Foi só um jogo? Ou ele estava falando sério? Por que eu fugi? Que idiota eu sou. Ela para, encosta em um muro, respira fundo. Eu não posso aparecer na aula amanhã. Não posso olhar para ele. Não depois disso. O celular de Jenna vibra. Ela olha, é uma mensagem de Henry. Chegou bem. Jenna não responde. Por que ele se preocupa tanto? Isso me deixa ainda mais confusa. Henry acertou a carta que se chamava Confissão e justo aquelas palavras encheram no meu coração. No dia seguinte eu não parava de pensar nas palavras dele e enquanto eu estava refletindo ouvi. Jenna, voltou em segurança ontem? Sim. Eu queria pedir desculpas por ter saído correndo. Foi idiota. Era só um jogo. Assim que disse essas palavras, Henry refutou e se o que eu disse for verdade. Meu corpo inteiro parou. Ele não está brincando. Está. Você está brincando comigo. Henry olhava em meus olhos e sem desviar o olhar comentou. Não. Eu nunca brinquei com isso. Jenna. Mas, por que agora? Por que desse jeito? Henry começou a explicar. Porque eu não quero mais esconder.
Porque você é importante para mim. Eu pensei que essa palavra soava tão estranha. Como posso acreditar nisso? Assim, nesse breve instante, tudo passava na cabeça de Henry como um flashback. No começo era frustrante. Quem ela pensava que era com um olhar distante em seu rosto tentando se separar do mundo como se fosse óleo na água. Mas fui eu quem julgou rapidamente, apenas baseado no meu ponto de vista. Porque no final foi ela que mostrou bondade para uma pessoa como eu. Ela não estava agindo com segundas intenções para impressionar ninguém. Ela estava apenas sendo ela mesma. Suas ações foram por puro instinto. Essa garota pode ser realmente muito mais gentil do que eu pensei inicialmente. E eu percebi que ela realmente é a pessoa que eu amava. Ao contrário daquele vagabundo do Jaiden, eu não era amigável, então isso tornaram as coisas mais difíceis. Ela sempre estava na defensiva desde o começo, então comecei a pensar que talvez deveria simplesmente desistir. Mesmo eu ouvindo rumores que ela está namorando o Jaiden, eu simplesmente não podia acreditar ou eu estava tentando me enganar. Até que vi os dois juntos com os meus próprios olhos, ele se aproveitando de sua bondade para tirar fotos da calcinha da Jenna. Aquilo me ferveu por dentro e sem pensar duas vezes eu corri e comecei a bater nele. Não consegui ver mais nada na minha frente, apenas a raiva. Jenna cortou o silêncio que estava na sala. Por que você disse aquilo? Por que agora? Ele realmente gosta de mim? Mas o nível de afeto dele era baixo o suficiente para que eu não pudesse acreditar, mas ele mudou subitamente. Não era alto o suficiente para entrar em um relacionamento com alguém, mas mesmo assim. Henry falou para Jenna: porque eu não quero te perder. Porque você significa muito para mim. Significar? Eu não sei se posso acreditar. Depois de tudo, depois de Jaiden. Eu não sei se posso acreditar. Depois de tudo. Jenna, eu sei que você está machucada. Mas eu não sou ele. Eu não quero nada além de estar ao seu lado. Você fala como se fosse fácil. Mas não é, Henry. Eu sei. Nada disso é fácil. Mas eu estou disposto a tentar. Eu não entendia o porquê ele insistia. Por que não desiste de mim? Eu não vou te machucar. Nunca. Jenna chorando. Eu queria acreditar nisso. Mas eu não sei se consigo. Então não acredita agora. Só, deixa eu ficar perto. Ele fala com tanta certeza, mas meu coração ainda está cheio de medo. Henry, eu tenho medo. Jenna, eu também. Mas às vezes, vale a pena arriscar. Se eu me arrepender, então eu vou estar aqui. Mesmo assim. Em minutos tudo tinha mudado. Ele disse que gosta de mim. E eu não sei o que sinto. Mas por que meu coração insiste em bater tão forte quando ele está perto? Será que eu consigo acreditar nele? Se Henry falou sério sobre gostar de mim? Por que isso me deixa tão confusa? Meu coração bate tão rápido. Parece que vai sair do peito. O celular toca. É Gina. Gina, ao telefone. Jenna. O que você está fazendo? Você sumiu. Eu? Estou deitada. Só pensando sobre Henry. Você está pensando demais, né? Vem almoçar comigo. Agora. Jenna, hesitante. Eu não sei se. Tudo bem. Onde? Talvez eu precise disso. Talvez eu precise ouvir outra voz além da minha. Enquanto andava pela rua com aquele lindo tempo, as palavras de Henry soavam no meu coração que parecia estar cego. Me encontrei com Gina e começamos a almoçar. Gina, olhando séria. Para de ficar obcecada com esse maluco. Levanta e segue em frente. É a única maneira de vencer. Você consegue acreditar que Henry, que um cara como ele gostaria de mim? Gina com sarcasmo. O quê? Você é cega? Quem não gostaria de alguém tão mal-humorada quanto você? Ri. Jenna, rindo nervosa. Gina, para. Gina, gritando. Quem é? Não me enrola. É Henry, aquele do clube. Gina, surpresa. O bonitão sério. Eu sabia que ia dar problema cedo ou tarde. Mas, Jenna, e o Jaiden?
Você lembra quem ele era, né? O cara que só te fez sofrer. Eu sei. Jaden foi um erro. Mas Henry, ele é diferente. Só que eu não sei se posso acreditar. Gina, mais calma e sincera. Olha, eu te conheço. Você sempre se fecha, sempre acha que vai dar errado. Mas Henry não parece o tipo que planeja tudo. Se ele gosta de você, é real. Meu conselho? Haja primeiro, arrependa-se depois. O quê? Tá falando sério? Gina, sorrindo. Viva o hoje. Não se arrependa amanhã. E lembra, eu tô aqui. Sempre estive. Você não precisa enfrentar isso sozinha. Gina, você sempre me diz isso. Mas e se eu me machucar? Gena. Então eu vou estar aqui para te levantar. Como sempre estive. Você não é só minha amiga, Gena. Você é minha família. Ela tem razão. Gina sempre foi brutalmente honesta. Mas também sempre esteve ao meu lado. Talvez eu esteja presa demais às minhas próprias conclusões. Com muita paciência pedi para ela sentar. Conversamos por um bom tempo, mas decidi pular a parte da janela de afeto, pois ela pensaria que sou louca. Gina, mais calma, suspirou sim, eu entendo. Mas aquele cara não é um pouco rude. Me custa acreditar, ele não te odiava há pouco tempo? Sim, é isso que estou dizendo, Gina. Será que isso é só uma forma extremamente elaborada de me enganar? Gena, se eu te dar um conselho com base da minha vida amorosa, posso te dizer com convicção. Às vezes o coração tem suas razões que não são iguais à nossa razão. Dar tempo ao tempo e seguir tentando é a maneira de viver. Se arrepender das coisas depois que vão não vai mudar o que já foi feito. Mas namorar com ele com o nível de afeto que ele apresenta. Mas ela tem razão, talvez eu tivesse tirado conclusões precipitadas. Você apenas aquelas janelas e presumindo que relacionamento estariam condenados desde o início. Após organizar os meus pensamentos, respondi a Gina que ia dar uma chance a ele. Em vez daquela janela de afeto, eu decidi confiar na Gina dessa vez. Alguns meses se passaram e quanto mais nós nos encontramos, mais do afeto dele poderia mudar. Eu decidi pensar nisso de forma otimista. E de repente o lado dele que eu nunca tinha visto antes começou a chamar minha atenção. Ele era atencioso nos pequenos detalhes. Após sairmos do cinema, estava frio. Henry notou. Gena, você está tremendo. Deixa eu cuidar disso. Ele me ofereceu um aquecedor de mão. Mas você vai ficar com frio. Eu estou bem. Só quero que você se sinta confortável. Mesmo assim, por algum motivo a distância entre nós não parecia encolher. No dia seguinte chegamos a um café e começamos a conversar. Henry, me olhando, dizia, eu gosto desses momentos, mesmo quando você fica calada. Gena, rindo tímida. Eu não sou boa com palavras. Henry, então me mostra com ações. Fica perto. Isso já basta. Gena, você sabia que eu quase desisti de me aproximar de você? Por quê? Você parecia tão distante, mas cada vez que eu via você sorrir, mesmo por um segundo, eu sabia que valia a pena tentar. Ele é gentil, nos detalhes. Mas por que ainda parece tão distante? Ou será que sou eu que não consigo me aproximar? Foi valorizando em silêncio as poucas demonstrações de bondade que Henry, que à minha primeira vista parecia ser uma pessoa ríspida, deixava escapar. Mas apesar disso a distância entre nós não parecia mudar. Era obviamente culpa do seu afeto que não se movia. Era isso que eu imaginava. Foi quando Henry falou comigo: você ainda está desconfortável estando perto de mim. Eu não conseguia inventar nenhuma desculpa, não havia progresso, nós apenas comemos. Assistimos a filmes, fomos a parques e passamos tempo em cafés. Eram apenas rotinas clichês. Henry comentava: você só me encontra quando eu te peço, e nós só fazemos o que eu sugiro. Eu só não conseguia me ver fazendo isso, me desculpe, Henry. Eu saí do local aonde estávamos. Ainda podia ver ele me observando pela janela do trem. Se eu arrastar isso por muito tempo, as coisas ficarão mais difíceis para ele. E por isso que eu precisava de um tempo para mim mesma decidir se continuaria a vê-lo ou não. Quando cheguei em casa, deitei na cama. Henry continuava a ligar, mas eu apenas queria ficar em silêncio.
E assim os dias foram se passando. Quando dei por mim percebi que se passaram 3 dias que eu ignorei as ligações dele. Algo parecia estranho, então decidi tomar um ar fresco. Pensava que as coisas sejam mais fáceis se eu apenas o ignorasse. Mas não foi o caso. O semestre tinha acabado de terminar e eu estava planejando ignorá-lo por um tempo e reorganizar meus pensamentos. Mas tudo parecia ser embaraçar como um novelo de lã na minha cabeça. Talvez eu estava apenas o machucando, eu não acho que essa foi a maneira certa de fazer isso. E por fim eu decidi que falar com ele diretamente e resolver as coisas seria melhor. Enquanto caminhava para casa fui pegar meu celular, mas notei que o havia deixado em casa. Eu estava evitando o Henry, que não lembrava mais do celular. Decidi que após chegar em casa ia dizer claramente por telefone, pois eu pensava que havia 2 opções. Ou ele ia compreender, ou colocaria um fim em tudo. Quando estava prestes a chegar em casa me deparei com Henry na porta do prédio que eu morava. Corri rapidamente perguntando quanto tempo ele estava esperando no frio. Eu fiquei preocupada. Pedi para entrar, mas ele me respondeu firmemente não. Eu só queria ter certeza de que você estava bem. Você não atendeu minhas ligações, eu fiquei preocupado. Eu precisava pensar. Pensar no quê? Em nós. Sim, eu não quero te machucar. Você não me machuca sendo honesta. Só me machuca quando se afasta sem dizer nada. Por que você insiste tanto? Por que você vale a pena? Por que você me fez acreditar que eu posso ser melhor? Eu esperava que você estivesse bem, mas você também não parece muito bem. Eu sempre me senti assim, mas a janela de afeto parecia especialmente fria. Hoje ele veio até minha casa porque estava preocupado comigo. Mas o afeto dele está em apenas 60%. Henry estava indo embora, não queria ser um fardo para mim. Ao vê-lo partir senti uma pontada no meu peito. E quando eu menos esperava, o nível de afeto de Henry tinha ido para 99%. Eu vi os níveis de afeto caírem de repente, mas nunca subiram tão rápido. Honestamente, seria melhor acreditar que fosse meu afeto por ele. Será que é isso realmente deve estar mostrando o nível de afeto que eu tenho por ele? Eu nunca entendi. Eu realmente odiei meu pai quando ele estava insultando minha mãe durante a briga deles. Eu tinha ficado magoada com aquela garota que ignorou o meu conselho. Enquanto a Gina, eu era grata só por ela ter tido a iniciativa de falar com a menina tão quieta como eu. E com o Jaden, era o tipo que atrai a atenção de qualquer um com o rosto e personalidade daqueles. Incluindo eu. Essa pessoa foi me odiar, aquela pessoa vai gostar de mim. Fui eu que estava julgando os outros com base nas minhas próprias presunções. Mas com a pessoa que realmente gostava de mim apenas por causa do comportamento direto e reservado, eu estava olhando para ele através de uma lente colorida, nunca dando uma chance justa. Assim como ele correu para me defender, eu corri atrás dele chamando o seu nome e ele não entendeu o porquê. Mas eu agradeci por me ajudar novamente. Por me ajudar a entender o que eu realmente sentia, que o nível de afeto que eu podia visualizar era a minha percepção sobre as pessoas. Eu apenas deduzi que poderia ver o que as pessoas sentiam por mim. Eu estava errada e graças ao Henry pude perceber. Meu coração está cego. Mas por que ele insiste em enxergar só ele? Gina sempre disse para viver o hoje. E agora eu entendo. Ela me deu coragem quando eu não tinha nada. Ela acreditou em mim quando eu não acreditava. Eu gosto de você, Henry. E assim eu compreendi. Mesmo cego, meu coração enxerga você com a luz que nunca se apaga, pois nossos corações não precisam ter olhos, porque ele sente você em cada batida. Eu amo você, Henry. Fim.